E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao Desvendando o Despertar. Alguns de vocês me chamam de Gui Costa. Eu vou ter a satisfação de ser o host de vocês nesse episódio de hoje, que a gente vai estar batendo papo aqui com o Admir Serrano. Ele vai estar contando pra gente um pouco das suas experiências fora do corpo hoje. E antes da gente começar o bate-papo, quero lembrar vocês, se vocês ainda não seguem a gente no Instagram, é só dar uma olhada lá no @despertacast.despertar. E se vocês quiserem saber um pouquinho mais dos projetos que eu participo, é só me seguir no @Gui Costa Online também. Então, sem mais delongas, vamos chamar nosso querido amigo Admir Serrano aqui, para ele contar pra gente sobre essas experiências. E aí, meu amigo, como vai? Oi, Gui, bom dia a todos aos seus internautas. E a você também, é um prazer estar aqui com você novamente, e eu aproveito para também parabenizá-lo pelo trabalho muito bonito que vocês fazem sobre o despertar da consciência. É muito importante para toda a humanidade, particularmente nessa fase da nossa humanidade. Parabéns, é um prazer estar aqui contribuindo com o que eu puder. A gente que agradece você dispensar um pouquinho do seu dia aqui para ficar com a gente, conversando um pouquinho sobre as suas experiências. E o pessoal que está assistindo a gente aqui agora, eu vou convidar eles também a verem o congresso que a gente teve no mês de maio, agora no finalzinho de maio. Admir esteve lá, contou um pouquinho da história dele também, contou algumas experiências lá, a gente teve a oportunidade de escutar algumas histórias. E se vocês tiverem interesse nesse assunto, né, do desdobramento, das saídas do corpo, vocês podem também dar uma olhada lá no congresso, que vai ter bastante informação. E aí hoje aqui a gente vai aprofundar mais um pouquinho na história do Admir, e eu já vou começar perguntando algumas coisas para ele aqui, que eu sei que ele deu uma palhinha para a gente no congresso, mas foi muito interessante que muitas pessoas acham que mediunidade vai surgir ou quando a pessoa já nasce ou quando tem que surgir de alguma forma, né? E o Admir tem uma história muito bacana, porque as saídas do corpo dele começaram a partir de uma idade específica. Então eu quero que ele conte pra gente como que foi a vida dele dentro da espiritualidade até essa idade, e aí depois o que foi que aconteceu, o que mudou para ele começar a ter essas saídas do corpo. Então, passo a bola para o Admir para ele começar a contar essa história para a gente. Sim, é um prazer. Primeiro, alguns esclarecimentos, né? Primeiro, nós vivemos mergulhados no mundo espiritual, em outra dimensão. Nós somos seres multidimensionais, mas a gente não se dá conta disso quando a gente está no estado de vigília ou desperto, como nós estamos agora, porque a nossa consciência ou o nosso espírito, vamos dizer assim, que é o sistema operacional que dá vida, que forma e dá vida ao nosso corpo físico, ele está totalmente enfocado em nossa sobrevivência material e em nosso intercâmbio com a vida material. Mas nós temos, quando você falou, você usou o termo mediunidade, que seria o quê? É um intermédio entre os dois mundos. Então, quando a gente fala de mediunidade, já a ideia que tem, a noção que tem é justamente de ser esse intermediário entre dois mundos ou entre duas dimensões, sobretudo pessoas que têm certos dons de ver espíritos, vamos dizer assim, ou de ouvir, etc. Então, certas pessoas têm essa condição de ver até mesmo no estado de vigília daquela pessoa, como ocorre com muitos médiums, ou em transe mediúnico, quando ela entra em um estado de meditação. Então, nesse estado de meditação, o que ela está fazendo, essa pessoa que tem mediunidade? Mas isso serve para todos nós. Que a gente acessa quando você se acalma, por exemplo, em meditação? Muitos fenômenos paranormais, sobretudo de experiência fora do corpo, desdobramento, ocorre
justamente quando a pessoa ela tira um tempo para si, para voltar-se dentro de si, na chamada, por exemplo, meditação. Então, depende do nível de meditação que ela entra, desse estágio de que ela vai meditar, vai entrar em um estado de transe. O que é esse transe? Esse transe é a retirada do foco da consciência da vida material e ela dá uma entrada naquela dimensão espiritual que nos acerca. Nós estamos mergulhados no mundo espiritual, na dimensão espiritual, assim como os peixes estão mergulhados na água. E eles não se dão conta. Até tem aquela historinha que o peixe, o peixe adulto passa pelo pequeno e fala assim para ele: como é que está a água? Aí o peixe olha para ele: que água? Está na água, só que ele não se dá conta. Então, nós estamos mergulhados nesse mundo espiritual. E nós estamos rodeados, cercados por espíritos, mas a gente não tem contato com eles, porque no estado de vigília a gente está preocupado com outras coisas, pela sobrevivência nossa física. Então, quando você, sobretudo quando você dorme, por exemplo, quando o corpo repousa. Então, quando o corpo repousa, a gente, então, a consciência, ela começa a tirar aquele foco da vida material, porque o corpo ele tem que ficar inerte por algumas horas para restabelecer a sua energia orgânica, e nós, como espíritos, nós saímos do corpo, mesmo que a gente não se dê conta. E isso é automático, porque nós não estamos grudados, até um termo que eu acho muito bonito, que eu aprendi no Espiritismo, no Livro dos Espíritos, que o Espírito diz que nós, como Espírito, nós não estamos presos no corpo como um pássaro na gaiola. A gente irradia por todos os lados. Então, no caso do desdobramento, que a gente está falando mais especificamente, ou experiências fora do corpo, elas ocorrem espontaneamente no estado que a gente está dormindo. Então, e muitas ocorrem espontaneamente. E outra, no meu novo livro, eu tenho um novo livro que vamos lançar em inglês, onde eu conto os 25 anos de minhas experiências, que começaram aos 46 anos, eu ia chegar nesse ponto. Então, até os 46 anos, a gente sonha sempre, nós sonhamos até no útero materno. E sabe-se que a gente sonha porque nós temos durante um período, eu cito isso detalhadamente no livro, a gente tem um período que chama o período de movimentos oculares rápidos, que a pálpebra ela se move e os olhos se movem embaixo da pálpebra e a gente vê esse movimento. Que pais que têm bebês, por exemplo, que estão dormindo, que estão olhando, eles podem ver isso aí. Podem ver até os seus animais de estimação, seus pets, seus cachorrinhos, seus gatinhos, que eles movem, então eles estão sonhando. E nesse sonho, que ele está vendo imagem, ele está tendo até lembrança de outras vidas. E isso, o que é que está acontecendo? Isso está acontecendo, como a gente está ainda ligado no corpo físico, é um movimento cerebral que da consciência, que ele está vendo coisas, ou até interagindo com outras dimensões, que pode estar, se ele estiver no quarto dele, a dimensão está aí mesmo, não está longe, não está em outro planeta, está aí mesmo, sem ir muito longe. Então, ele já está interagindo com essa dimensão espiritual. Então, todos nós, eu cito isso com frequência no meu livro, todos nós saímos do corpo, todas as noites, mas nem todos nos lembramos. Então, eu já saía do corpo, obviamente, até antes dos 46 anos. A partir dos 46, isso foi no ano 2000, que começaram essas experiências espontâneas. Uhum. Então, eu cito a primeira delas, e eu, de repente, eu estou desperto. Estou desperto, só que eu estou flutuando.
em uma pequena floresta, atravessando uma pequena floresta de pinheiros, um pinheiral. E eu estou vendo totalmente consciente, eu sei quem eu sou, eu estou vendo, está claro lá fora, obviamente onde eu estava dormindo em Miami, e estava escuro, e eu estou nesse lugar e atravessando essa pequena floresta, e eu me deparo com uma área, assim, uma pequena conjunto de casas que está a uma certa distância, e eu flutuando, olhando para baixo, tal, tentando entender o que estava acontecendo, totalmente lúcido. Falei, mas isso é muito real. Aí eu estou flutuando, tem uns pinheirais, uns pinheiros na cerca do meu lado. Eu estou aí quase no topo dele, chego perto e falo, mas isso aqui é de verdade. Eu pego aquelas as folhinhas do pinheiro, né, que tem umas coisas pontiagudas lá, tento puxar para tirar. E eu notei que eu estava de short, acho que uma bermuda, short, e tinha bolso. Eu falei, eu vou apanhar um pedaço, vou pôr no bolso e eu vou pegar esse. De manhã deve estar no meu bolso, mas o negócio não saía. Aí, de repente, eu olhei para baixo assim, tinha uma casinha, assim, tinha lá, um negócio bonito, um lugar bonito, a atmosfera maravilhosa, a luz, uma luz bonita, mas não parecia luz natural, sabe? Luz do sol. Era como se fosse uma luz artificial, mas era muito real. Aí eu vi de embaixo, assim, e eu estava sobrevoando, era uma estradinha de areia, um ambiente muito agradável. Eu vi lá, tipo, uma guarita pequena na entrada, tinha assim uma do lado da estradinha, mas não tinha cerca nem nada, tinha a guarita lá. Eu vi, até olhei por fora, era pintada de branco, tinha lá umas escrito, uns rabiscos, tinha uns negócios que parecia até uns desenhos de grafite e tal. Aí eu falei, deixa eu ir lá. Aí de repente eu já tô, deixa eu ir lá, eu já tô flutuando aí sobre a estradinha, paro lá na janelinha lá da guarita, tinha uma mulher. Ela apareceu lá na porta, falou, você tá perdida? Você tá perdido? Eu falei, eu acho que sim. Eu falei, que é isso aqui, né? Que é esse lugar aqui? Aí eu falei, ela falou, você pode dizer que é uma colônia. Aí eu cito até no livro, eu nasci em fazenda, eu nasci numa Uhum. fazenda no interior de São Paulo, no município de Bocaina, e a gente morou em fazenda. Eu nasci em fazenda, tinha umas fazendas que tinha lá as casinhas, uma do lado do outro, quer dizer, até branquinha, mais ou menos até semelhando com aquela lá, com a telha de tijolo marronzinho. Aí eu falei, de fazenda? A colônia de fazenda? Ela falou, não, não é bem de fazenda. Aí eu não era espírita, eu conhecia, ouvia falar de Allan Kardec, eu morava em São Paulo, eu tinha centro espírita por tudo quanto é lado, mas eu não me interessava nisso, né? Mas eu sabia um pouco das escritas de Chico Xavier e tal, e eu tinha ouvido falar de colônia de espírito, né? Os espíritos moram em colônias e tal. Aí eu falei assim, colônia de gente morta? Ela falou, pode ser, mas não tem ninguém morto aqui, né? Tá todo mundo vivo. E foi interessante, até eu achando, eu falei, será que ela tá morta também? Eu ficava lá com isso na minha cabeça, mas eu não falava. Eu falei, como que eu faço essa pergunta sem ofender, né? Uhum. E eu fiquei olhando. Ela, eu nem perguntei nada, não. Olhou para ela e falou, pô, eu pareço morta? Eu falei, não, não, vivinha da Silva. E aí, passa um tempo, eu perguntei, né? Posso fazer uma visita? Aí ela falou, agora não. Aí, e eu acho que eu falei esse agora não, eu não tinha bem entendido, porque futuramente eu ia fazer muitas visitas e faço ainda a essas colônias. Então, a conclusão que eu cheguei, e a conclusão que eu cheguei em outras experiências que eu tive, que eu detalho isso aí no livro, veja como eu te falo, e eu te falo com conhecimento de causa,
que o mundo espiritual está por todo lado, está ao nosso redor, na nossa cozinha, no nosso quarto, na nossa garagem. Está por tudo. O que eu descobri depois? Em várias ocasiões, inclusive eu tive a oportunidade de perguntar. O mundo, como que a espiritualidade é interessante e bonita. Veja, a floresta de Pinheiro, que eu atravessei, porque eu fiz outras travessias depois. Eu passei por lá, eu voltei naquele lugar e voltei naquela colônia depois. A estradinha de terra, os pinheirais, menos os pinheiros da entrada, aquele pinheiral, eles eram uma floresta física. Tipo assim, acho que o Paraná no Brasil. Só que eu perguntei o nome do lugar e ela me deu o nome, eu não me lembro, acho que era Peone, Peote, alguma coisa. E depois, quando eu pego um nome que eu gravo, no outro dia eu vou procurar na internet sobre tudo e ver se eu localizo. E eu não achei nenhum nome similar. Às vezes, muitos nomes que são dados, eu não acho o nome exato aqui, mas tem uma similaridade. E um nome similar que ela me deu, eu encontrei em algum lugar na Nova Zelândia, e eu falava com ela em inglês. Então, nas minhas experiências, eu falo inglês ou português, depende onde eu vou, e teve ocasiões, poucas, de eu falar espanhol também, que é a minha terceira língua, e que eu falo aqui onde eu moro, em Homestead, no sul da Flórida. Aqui é o norte da América do Sul, né? Então, aqui, e é por tudo, muitos amigos meus são hispanos, e então é o nosso idioma. Então, em algumas ocasiões, eu falo espanhol também nessas experiências. Então, isso que ocorre, a espiritualidade, porque Emmanuel, num dos livros dele, Emmanuel foi o guia, né, o espírito guia de Chico Xavier, e ele fala que a morte é algo natural e que ela ocorre sem milagres e sem saltos. E isso eu entendi por que, depois desses 25 anos, por que fazem isso. Então, inclusive, no meu subtítulo do livro, na capa, está em inglês, né? Mas depois vai ser traduzido para o português. Você surpreenderá como é o céu. Porque, principalmente nessa primeira fase, que a maioria dos desencarnados ou dos recém-mortos, vamos dizer assim, vão, é ao nosso redor. Então, não tem muita diferença. E a espiritualidade faz isso justamente para facilitar esse ajustamento com daquele do espírito. Esses, nós vamos dizer assim, são os espíritos que desencarnaram recentemente. Aí eles vão progredir ou vão para outras esferas superiores, ou vai então decidir para uma próxima encarnação. Então, aos 46 anos que essas experiências começaram, e aí elas continuaram, já são centenas de experiências que eu tenho conscientes, e você havia comentado sobre a transformação. Ela te transforma mesmo. Ela te transforma porque é você vivenciar uma realidade que você talvez ache, ou muitas da humanidade, como será que é? O que será que vai ter? Então, para mim, antes dessas experiências, dessa particular no ano 2000, dessa em particular que eu acabei de citar, eu era totalmente cético, eu não acreditava. Morreu, acabou. Entendeu? Não Então, o tem. seu contato com a espiritualidade antes de você começar a fazer essas saídas do corpo era muito pouco ou quase nenhum? Ou você já tinha estudado alguma coisa, visto alguma coisa, participado de algumas religiões, de repente, antes de você começar a fazer essas saídas? Sim, eu tinha. Primeiro eu nasci em lar católico, como é a maioria dos brasileiros. E eu fui coroinha até, Uhum. porque eu nasci numa cidadezinha chamada Bocaina, no interior de São Paulo. Meus avós, eles eram imigrantes espanhóis e italianos.
porque aquela região era rica em café e cana-de-açúcar, e o governo, até teve uma novela famosa, Terra Nostra, no início dos anos 1900, o Brasil o café era o ouro negro do Brasil, né? E então eles estavam dando até terras para imigrantes virem e trabalhar tal. E eles foram, então eram católicos, obviamente. E a minha cidadezinha, Bocaina, tinha lá a catedral e a gente tinha religião na escola. A gente tinha uma das nossas aulas, além das aulas normais de português, de geografia ou de história, essas coisas aí, tinha de religião também. Então a gente estudava, eu frequentava a igreja, eu amava a, a igreja, eu adorava ir na igreja, eu queria ser coroinha. Depois que eu fui coroinha, eu queria ser padre, eu falava. Eu tenho, inclusive eu cito no livro, algumas experiências que eu tive dentro da experiência fora do corpo, de ter visitado potenciais vidas anteriores, e eu tenho um histórico forte com o catolicismo, com o Vaticano, essas coisas. Então, só que aí segue um tempo que, no caso, o catolicismo, ele não respondia muitas perguntas, e depois você está crescendo também, você entra na adolescência, na puberdade, aí você começa a ficar adulto, você tem que trabalhar, você tem que sair, você sai com os amigos, você vai festejar, então a religião vai ficando para os cantos até você precisar dela uma outra vez. E eu precisei da religião depois que meu pai ele desencarnou, morreu, tinha 19 anos, porque aí você começa a questionar. Mas aí foi ainda um pouco pior, porque de repente eu era o mais velho, eu perco o meu herói, o meu role model, né, o meu modelo, e aí eu fico sem entender. Então você começa a questionar tudo. E isso é normal, que eu trabalhei com pacientes terminais, eu estudo muito a morte e o morrer, e eu entendo como que é. Então você, de repente, você acredita em Deus, você acredita em tudo, você perde um ser querido, você não entende o que é que está acontecendo, já vai tudo. Vai Deus, vai religião, vai tudo, você vira ateísmo, nada vira ateu, não existe nada mais, porque você vai culpar. Então, isso acontece, meio que aconteceu comigo, até um certo período. Aí depois do catolicismo, eu fui, um amigo meu, eu tinha 19 anos, eu estava meio perdido assim, ele frequentava a Seishonoye. Uhum. O Brasil é forte, né? Aí Sim. ele me dava uns livrinhos lá, eu tinha uns japoneses, meus vizinhos, que eles eram da Seishonoye. A Seisho é uma religião, mas é mais uma filosofia. Eu estudei bastante, porque ela tem aquela sabedoria oriental um pouco dele, que o Masaharu Taniguchi era japonês, né, o fundador mas a princípio ele era super cristão, e ele meio que colocou os dois, e só que ele focava muito o poder da mente. Então eu utilizei, inclusive, eu fumei pouco, eu fumei dos 16 anos aos 21 anos. E esse Seishonoye, o poder da mente, o poder do querer, me ajudou a parar de fumar. Eu falei, não, eu posso fazer, eu tenho esse poder. Então eu sempre utilizei esses potenciais que nós temos como ser humano, como espírito, que nós somos mais do que seres humanos. Só que aí chegou uma época que eu não liguei para mais nada, e aí eu fui estudar filosofia, fui estudar Sartre, fui estudar os humanistas, e aí não tem nada, né? Fui estudar Darwin, então aí acaba tudo até você precisar dela de novo. E aí eu fui precisar dela de novo, da espiritualidade, em 98, quando eu tinha uma empresa no Brasil, eu quebrei e fiquei sem nada, e depois eu fiquei tentando descobrir por que as coisas estavam acontecendo comigo, como estava acontecendo e como que eu poderia modificar. Aí quando você entra em uma situação desse tipo, ela precisa ser meio desastrosa. Então, os pontos de virada
the turning points nas nossas vidas, muitas começam em crises. Uhum. E nesses meus estudos também você vê uma pessoa que não acredita em nada e de repente ele tem um infarto e ele quase morre. Ou ele é aquele bom vivant, extravagante e tudo, e de repente recebe um diagnóstico, é jovem, que tem câncer ou alguma coisa. Então ele precisa de uma tragédia para ele voltar-se a si. Uhum. Aí ele buscar fazer as perguntas por que isso está acontecendo comigo. E isso é bom porque é o despertar. Então Sim. nós estamos, o seu trabalho que você está fazendo, você está tentando fazer consciências despertarem antes dessas tragédias. Uhum. Isso. Então, o que você, olha, isso é certeza e que eu faço no meu trabalho também e nas minhas palestras que eu falo. Não espere tragédias acontecerem para você procurar um sentido na sua vida. O sentido ele já existe desde esse momento. Mas você está até agora, aqui você mora em Miami, você morou em Deerfield, nas praias bonitas. Não tem coisa melhor do que você pegar um sábado e domingo, sair de manhã com seus amigos, ou se tiver um barco e passear, fazer festa, beber na praia, tomar sol. Essa é a vida. Mas não é só essa vida. Essa vida ela te distrai. Ela distrai a consciência. Ela te alienia um pouquinho. Tá certo? Alienar Uhum. Sim. um pouquinho Liana. daquele das suas atividades diárias, do trabalho, do que você passa, do seu estresse do dia a dia, até, até aquele momento. Então, o meu ocorreu nisso aí. Eu fui tentar descobrir o porquê que estava acontecendo. Aí eu mergulhei e fui. Quando você se propõe a buscar a razão da sua vida ou tentar saber por que certas coisas acontecem, que você realmente você tem fé naquilo, você coloca a sua energia naquilo, as coisas aparecem, como tem o velho ditado: quando o aluno está pronto, o professor aparece. Os meus professores foram livros, foram obras. Então, aí eu comecei a ter, aparecia do nada, você vai na biblioteca, foi o que aconteceu primeiro, você pega um livro que vai te direcionar. Aí aquela luz acende e você vai atrás das coisas. E isso foi em 5 anos, quando eu voltei de 98, foi 98, 99, 2000. Um ano e meio depois eu comecei a ter as experiências fora do corpo, que foi as que direcionaram, fizeram aquela mudança. Porque enquanto antes dessa experiência, para mim, o depois da morte era uma escuridão e um mergulho no nada, aí eu descobrindo, estudando a consciência, essas coisas todas, e são 25 anos, você tem muita coisa. Uma vez eu estava conversando com um rapazinho e ele falou: como é que eu faço para saber tudo que você já sabe? Eu falei: bom, para mim foram 25 anos. Você precisa pelo menos desses 25 anos. Então as coisas vão acontecendo. E para mim, de repente, não o que eu lia, o que eu via nos livros, de repente aparece na minha realidade, no caso, nas minhas noites. E isso foi Eu, transformador. eu tenho certeza que você já parou para pensar no que eu vou falar, mas eu acho que é importante a gente falar para quem está ouvindo a gente, né? Você já contemplou a ideia de que, de repente, você fez isso a sua vida inteira e você simplesmente não lembrava disso? E aí você teve uma experiência, né, de uma pessoa próxima que fez a passagem e você começou a consumir conteúdos que começaram a te dar informações para você decodificar o que acontecia com você durante a noite. E aí, na partir daqueles 46 anos, em vez de você pensar, eu comecei ali, você já pensou na possibilidade de que você sempre fez e a partir dali que você começou a lembrar? Com certeza absoluta. Eu Uhum. tenho certeza absoluta que é assim. Inclusive,
eu falo nos meus livros, e eu tenho até uma experiência que depois eu posso contar aqui. Eu acho que eu falei Em no congresso? programa que nós fizemos, no congresso, que é assim, o que eu vi. Mas eu não vou falar isso agora, eu vou falar depois, deixa eu chegar. Quando eu tinha, como eu te falei, né, eu nasci em fazenda. E a minha mãe, a gente morava num barraquinho. Eu lembro até nessa época, eu não lembro, que eu tinha 11 meses. Mas a gente era teto de zinco, o teto até eu ouvia a chuva cair. Era uma experiência muito bonita. E a casa, ela era um barraquinho que tinha, acho que talvez um quarto separado por cerca de madeira, chão de terra, e a cozinha tinha um dos famosos fogões a lenha, que não tem lugar para fazer comida melhor do que um fogão a lenha. E eu não tinha brinquedos, a gente era muito pobre, eu não me lembro disso, essa é a minha mãe contando. E eu dormia, eu tinha 11 meses de idade, eu dormia em um berço, e a minha mãe, perto, meu pai saía cedo, minha mãe tinha 19 anos, e meu pai saía cedo para trabalhar, ele tinha acho que 24 na época, 24 ou 25. E aí a minha mãe diz, ela saiu para lavar algumas roupas, algumas coisinhas no riachinho perto de casa. E ela nunca ia imaginar que eu ia levantar do berço sozinho. E eu levantei do berço sozinho, ela me conta, pela primeira vez. E eu fui para a cozinha. E eu vi o fogão. Então ela começava a cozinhar cedo, e ela estava cozinhando feijão e umas outras coisas. E o feijão que ela estava cozinhando estava justamente no baldinho de alumínio, na potinha de alumínio, que era o meu brinquedo favorito, segundo a minha mãe. Por quê? Porque eu pegava no cabo e eu sacudia e ele fazia aquele barulho. E que criança que não gosta de atazanar os pais com aquele barulho, distrair. E eu vi o meu brinquedinho lá ardendo no fogo, fui pegar ele. Só que ele tinha feijão fervendo. Aí, por sorte, como o fogão obviamente era mais alto que eu, ao pegar eu levantei a cabeça, e quando eu puxei ele caiu daqui. Eu tenho cicatriz ainda aqui embaixo e no peito um pouco. Então eu me queimei, e ela voltou, eu estava sentado no chão. Ela falou lá encolhidinho, né? E ela viu, e ela foi ver, e viu obviamente o feijão lá. Bom, eu tive queimadura de terceiro grau, né, que é uma das mais graves, e fui levado para o hospital, só que o médico falou para ela, você pode começar a preparar o funeral dele, porque ele não vai sobreviver. E ela falou assim, ela tinha 19 anos, ela falou, você vai fazer a sua parte, eu vou fazer a minha, porque ele vai sobreviver sim. E aí ela começa a rezar, começa a fazer as promessas, tal. E o médico falava, olha, ele não passa de 3 dias. E eu sou a prova viva que eu passei dos 3 dias. Então, certamente, nesse período, e foi um período de inconsciência, eu passei, como acontece muito nos casos de experiência de quase morte, que é um dos fenômenos que eu pesquiso, que eu passei esse tempo no outro lado. E a minha vida inteira, desde que eu me conheço por criança, eu nunca dei muito valor a coisas materiais. Eu sempre via assim o sagrado em tudo. Mesmo inconsciente, eu percebia até depois. Talvez até mais do que os outros garotos, eu tinha em mim uma certa inocência por muito tempo. E muitas coisas, até hoje, que consome pessoas,
sobretudo o estresse. Eu não tenho estresse na minha vida. O que eu tive de estresse foi, assim, períodos pequenos, sabe? A minha vida, ela é muito fácil de viver, não financeiramente, essa coisa é sempre, porque nunca me preocupei com isso, nunca me falta e nunca me sobra. Eu sempre tenho. Eu não fico doente, eu não adoeço, eu não tomo remédio, eu tenho 71 anos e meio, jogo futebol ainda e faço gol ainda. Entendeu? Então, certamente, toda essa minha vida, eu lembro de alguns sonhos lúcidos durante a minha que eu fui crescendo. Então, é justamente, existe um preparativo. Isso é certeza porque espíritos falam disso. De que você passa um período sendo preparado. E eu, para mim, eu tenho mais certeza disso porque existe também muitas comunicações de espíritos que fizeram através de médiuns americanos, que eles citam isso, que a gente é preparado para fazer certas atividades. E eu respondendo a sua pergunta, eu certamente estava sendo preparado para estar onde eu estou hoje, porque eu venho me propondo desde quando foi 2000, 4 anos depois, eu escrevi meu primeiro livro, Morrer Não É o Fim, que foi em 2000, 8 anos depois, que foi lançado em 2008. Então, 8 anos depois, que foi a partir das pesquisas que eu fazia, pesquisa acadêmica, etc., e mais 4 anos de espiritismo. Então, a partir desse 2008, sobretudo pela repercussão do livro, um livro que vendeu muito bem, talvez considerado nos livros espírita best-seller, e eu tive pessoas que me contatavam, mandavam e-mail falando de como esse livro os ajudaram. Tem ainda no Amazon, acha-se no Brasil, amazon.com. Eu tenho aí, tem meu nome, edmirserrano.com, que está aí na tela, e eu tenho meus livros, as minhas palestras que eu faço. Então, eu tomei como missão na minha vida trazer essa informação através de livros, através de palestras, da imortalidade do ser. Então, como você falou, eu tenho certeza que eu estava sendo preparado para essa tarefa, que eu estou tentando cumprir com muito zelo, porque é muito importante. E isso tem vindo com mais força nesses últimos meses, vamos dizer assim, porque seria a minha contribuição, porque eu trabalhei como voluntário em hospice, que é programas paliativos de pessoas que desenganadas que estão por desencarnar, e eu vejo o sofrimento, e sobretudo crianças que estão em estado terminal, o sofrimento que causa. E eu convivo, todos nós, mas eu conscientemente, desse outro lado da vida, constantemente. Então eu sei que esse outro lado da vida é uma realidade, que não se morre, só o corpo morre. E que a gente vai estar do outro lado vivos. Às vezes, muitas vezes, um pouco perdidos, e eu faço esse trabalho também de instruir recém-desencarnados de que a vida dele mudou, não terminou, mudou. Então, eu tenho certeza, para finalizar aí a sua pergunta, sim, somos preparados, todos nós, até o momento que se você tiver um trabalho a fazer, você pode começar a ter essas experiências espontâneas, porque você é guiado, nós somos partes de uma equipe grandiosa, cujo objetivo é assessorar os recém-chegados ao outro lado da vida. Muito legal. E eu quero conversar com você também agora sobre esses trabalhos, esses lugares que você vai quando você faz a saída do corpo. Mas antes disso, o pessoal que tiver perguntas para você, que tiver algum interesse nos livros, nos trabalhos que você faz, eles podem enviar perguntas para você lá no admirserrano.com ou então te contactar no @admirserrano no Instagram,
também, para poder ter mais informações, não é isso? Isso, exatamente. E aí no admirserrano.com eu tenho várias palestras em inglês e em português, tem também algumas entrevistas, tal, e bastante material. E tem lá contato, né, pode me contatar com perguntas, com tudo. Com muito prazer eu respondo, e com muito carinho também, porque faz parte do meu trabalho. Muito legal, bacana mesmo. Então, para a gente explorar mais um pouco esse assunto que é interessantíssimo, eu queria que você contasse assim algumas das coisas que você já participou e alguns, não vamos chamar de projetos ou trabalhos ou o que você faz quando você está fora do corpo, para a gente poder ter mais conhecimento dessas experiências que você tem, se você vai sozinho, se você é levado, se na hora que o corpo adormece, você automaticamente já se encontra em um lugar, ou se você tem que pensar no lugar que você vai para você então estar lá. Então conta para a gente um pouquinho do teu processo, né? E quais são esses trabalhos que você faz do outro lado. Então, começou assim, como você falou, já fazia isso inconscientemente, sem saber. Mas depois, mais lucidamente, quando começaram a aparecer, como eu comecei a ter as experiências espontâneas, lúcidas, normalmente teve aulas, porque tem aulas, tem escola. Eu tinha uma aula que era de filosofia, que tinha até horário marcado, 1 hora da manhã eu estava lá, acho que pelo meu horário. E era num lugar bonito até, era tipo uma caverna, só que lá dentro, numas montanhas, só que lá dentro tinha uma sala de aula com uns equipamentos lá sofisticados, tal, professores, etc. Tem outras aulas também, outros estudos que você faz até provas, porque tem estudo, é um outro mundo, não é muito diferente desse, cujo é, objetivo principal é também dar sequência, dar sequência a, a, Os estudos, né? aos estudos. Desculpa aí que eu fui interrompido aqui. É, dar sequência à nossa evolução. Então, nós vamos continuar evoluindo. E esse outro lado, no outro lado da vida, é isso também. Então, teve os períodos de estudos, teve períodos de resgates, vamos chamar assim. Ah, mas Resgate. peraí, antes de você falar dos resgates, agora eu vou ter que perguntar um pouco mais a fundo sobre isso, nesse processo. Peraí. Então vamos lá. Digamos que você foi dormir 9 horas da noite. Aí no teu horário, 1 hora da manhã, você tinha que ir para esse lugar como se fosse essa sala de aula dentro da montanha. É isso? Uh, E aí você tinha que conscientemente direcionar o seu pensamento até lá, para você estar nessa sala de aula, ou você se deslocava até lá? eu não nem me preocupava com isso, não. Era você se deslocava, você era levado. E Entendi. você sabe, porque é repetitivo. É igual você ir no seu trabalho todo dia, você passa pela mesma rua, pela mesma estrada, tal. Então é assim, você vai. Entendi. Eu tive consciente só de que eu chegando nessa aula umas 2 ou 3 vezes. Uhum. Mas depois você vai, você participa, mas você não necessariamente se lembra do roteiro inteiro, como a gente muitas vezes a gente não se lembra do que acontece aqui em nossas vidas. Mas algumas você faz esse trajeto e muito você chega vai muitas vezes no mesmo lugar. Inclusive eu ia repetidamente em um certo lugar, tinha um teatro, nesse teatro era tipo um teatro como se fosse um cinema, e lá embaixo tem um palco e tinha atividades, às vezes tinha palestras, às vezes tinha uma pessoa cantando, tinha coisas. E nós lá dentro, às vezes era um lugar que a gente ia fora do corpo só para descansar, curtir, ou a gente ia para lá e tinha pessoas fora do corpo e pessoas já desencarnadas. Isso, e Isso, esse era um ponto que
tinha curiosidade de saber também. Então, você encontrava com pessoas que não necessariamente eram familiares a você, mas algumas eram familiares também? Sim, Que sim. você sim. Sim, é porque, assim, então, depois a gente volta para o resgate, tem tantas coisas para fazer. Uhum, A gente encontra pessoas que você sempre encontra, então, por exemplo, muitas atividades, se for na mesma colônia, por exemplo, quando você chega lá é a mesma pessoa. Eu tinha um rapaz, ele chamava Renildo, e ele me acompanhava em várias dessas coisas que ele falava. Ele era desencarnado já. uhum, Então, quando eu chegava, ele já estava lá me esperando. E eu uhum, tinha que fazer algumas coisas. E eu fazia, porque a gente fora do corpo, a gente funciona também como um stuntman, um dublê. Você vai dublê. fazer o trabalho sujo, que é igual eu comentei aqui, igual os imigrantes vêm aqui para os Estados Unidos para fazer o trabalho braçal. A gente fora do corpo, a gente vai lá meio que fazer o trabalho braçal, porque a gente tem mais consistência, vamos dizer assim, do que os espíritos que estão lá desencarnados. Então, às vezes, ele deixa o Por trabalho causa do pior. ectoplasma? Exatamente, você está mais. E, inclusive, teve uma vez que tinha uma menina, ela estava tava nessa colônia. E a colônia é uma casa, é uma cidade, tem gente, tem ruas, tem movimento, tem brincadeira, tem piada. Não é Uhum, o outro lado da vida não é sombrio, ele é alegre, tem uhum, muita coisa. Ele só é sombrio se você é sombrio. Ele vai uhum. depender, você não vai mudar, você não vai virar santo, você não vai. Você é o que é. A gente transfere o nosso ser para uma outra dimensão. Você não vai levar um gênio lá, você não vai se transformar se você não tem o conhecimento suficiente. Tudo é gradativo. Então eu estava andando com essa moça, ela era desencarnada. E eu estava desse lado e ela estava desse meu lado aqui. Aí ela falou assim: "Você sabe que a sua cor é diferente da nossa?" Aí ela pegou e ela levantou o braço assim, né? E colocou o braço dela perto do meu, assim. Tá vendo? Eu olhei, não vi muita diferença. Aí eu falei para ela, e qual a diferença? Ela falou, você é mais roxinho. Então, essa era outra pergunta. Como que você conseguia distinguir as consciências encarnadas e as desencarnadas que estavam lá no outro plano? Assim, não era sempre, porque às vezes você nem se dá conta, mas tem uma coisa que eu faço muito comumente, e eu aprendi, porque quando eu comecei a ter as experiências fora do corpo, em 2000, logo em seguida eu comecei a pesquisar esse fenômeno. E eu descobri pertinho da minha casa, onde eu morava num bairro chamado Kendall, aqui em Miami, e eu fui procurar, na época, em 90, já tinha internet, aí eu fui procurar na internet esse fenômeno, e eu achei, não longe da minha casa, quase que no mesmo bairro, praticamente, a IAC, que é Uhum, a International Academy of Conscienciologia, uhum, Conscienciologia, alguma assim, que ela era parte do IPC fundado pelo Valdo Vieira no uhum, Brasil, de desdobramento, e eles davam aula e tudo. Então eu fui lá visitar, falei o que estava acontecendo comigo, eles me orientaram, eles têm todo um, uma, um estudo, tem uma literatura sobre tudo isso. E depois eu fui ver outras coisas. E eles tinham técnicas. uhum, Então eles tinham técnicas para você fazer, para você melhorar a sua lucidez quando você está fora do corpo. E para saber se você está realmente fora do corpo ou se você está sonhando, num tal de reality check, checagem de realidade. E outras, por exemplo, uma delas é você levar a sua mão atrás da sua cabeça, sentir o cordão de prata que existe, que eu já ouvi centenas de vezes, e você o puxa e o vê. Ou você está lúcido, sabe que você está fora do corpo, e você olha para trás, dá aí 360 graus, você vai ver
o cordão direcionado. Eu vi. E ele vai para o infinito. Você nem sabe onde você está. Ele está aí. Então, quando eu sinto, às vezes, que a pessoa, nesses conglomerados aí que a gente faz, às vezes você reúne em um lugar e a gente está mais ou menos próximo, eu costumo falar várias vezes, eu pego e eu levo a mão atrás da nuca do rapaz ou da menina e puxo. Eu falo, você não está sonhando, você está fora do corpo. Olha aqui, ó, o seu. Uma vez eu peguei o do menino e ele estava. Assim eu falei para ele: você está fora do corpo. E você está dormindo em algum lugar. Eu falei: onde você mora? Ele falou: Miami. Eu falei: Miami? Ele falou: é. Eu falei: eu também moro de Miami. Me dê o seu telefone. E ele começou a falar. E ele falou: eu só lembro do 305, porque o 305 é um dos DDD aqui de Miami. Ele é celular, antes ele era fixo. 305. E ele repetiu. Eu pedi para ele repetir. Eu memorizei na hora o telefone dele. Mas quando você volta, ficou só o 305. Eu ia ligar para o sujeito, imagina só. Eu ligar para ele e falar, pô, eu te vi no sonho. E tem uma vez que é bem curioso, essa foi muito legal. Aí era um grupinho, e a gente ia em uma casa, e nessa casa era um resgate ou alguma coisa. Só que a casa ela estava fechada. Então a casa ela estava aqui no fundo. Antes da casa tinha assim, era tipo um quintal, tinha umas arvorezinhas tal. E aqui um pouco para cá tinha tipo assim um morrinho ou alguma coisa. E eu estava com um outro rapaz. Ele que era o guia, pelo menos o meu, que eu entendi. E a gente estava esperando. Aí chegamos lá, eu fiquei aqui, ele do meu lado. E ele falou, vamos esperar um pouco. Aí eu estou olhando aqui, e eu meio que sorrateiramente, eu levei o meu braço nas costas dele, na direção do pescoço, e puxei. Uhum. Só que não tinha nada. Mas ele sabia o que eu estava fazendo. Uhum. Aí ele me deu uma olhada com a carinha assim, ele falou, estou desdobrado sim, mas permanentemente. Foi muito engraçado. Vai ver que ele fez o curso do IAC também, Não antes ia ser, antes de fazer a passagem. Porque ele chama. Rapaz, você não acredita. Tá no meu livro. Tá no meu livro. Nós temos apelido em inglês. Ah, é? Temos. E eu cito no livro. Eu estou nesse lugar, como você falou, eu não sei onde eu vou. Assim, você falou se eu consigo direcionar. Uhum. Eu não. Na espontânea, não. Eu consegui direcionar em 2 vezes que eu cito no livro que eu fiz, que foi autoindução. Então, eu induzi de 2 maneiras. Então, em uma delas, eu fui exatamente onde eu programei. Exatamente. E a outra, ela foi diferente, mas eu fui aonde eu havia treinado para ir, antes de dormir, no caso. Então, isso aí eu direcionei. As outras, não, mas eu sempre vou com uma certa frequência, tem alguém esperando. Uhum. Então, que te acompanha, tipo, para te guiar. Às vezes não tem ninguém, mas você encontra alguém com quem você precisa estar para Você, dar. você explicou mais ou menos sobre as aulas, né? Que Aham, você é como se fosse você ir para o trabalho no automático, né? aham, Então, só para ver se eu entendo até agora essa parte, até mesmo dos resgates e tudo mais, você sente que a partir do momento que o teu corpo desacopla, você automaticamente já está lá, ou você sente que, por exemplo, algum mentor, alguma outra consciência busca você, ou já está te aguardando você cair no sono, para poder te levar para esses resgates, para esses trabalhos vem também. Vem também? e vem. Eles vêm
e eles têm uma maneira, isso aconteceu comigo algumas vezes, que eles, no processo de desdobramento, Uhum. existem alguns fenômenos que ocorrem no corpo. Então, por Uhum. exemplo, que pode ocorrer quando você vai sair, antes de você sair, ou quando você retorna, estiver retornando, que é chamado de estado vibracional. Então, Uhum. esse estado vibracional, quando ele ocorre costumeiramente quando você, por exemplo, se você vai preparar-se para sair do corpo, ou às vezes relaxar sem saber absolutamente nada de desdobramento. Você vai relaxar, você está relaxando, de repente você começa a sentir o seu corpo vibrar internamente. Uhum. Então, ele vibra, é como se fosse estar recebendo um choque elétrico, essa é a melhor analogia que eu entendo, mas você não tem dor, não tem nada, você está... E eu já fiz isso consciente, eu cito em detalhes, e nesse processo de quando ocorre essa vibração, é como se a energia espiritual ou consciencial ela está se desgrudando, vamos dizer assim, dos órgãos físicos. E aí na saída, ela vai, à medida que ela vai retirando-se dos órgãos físicos, células, moléculas, órgãos, ela vai formando o corpo espiritual, o perispírito, não. Então essa vibração você pode conseguir fazê-la através de meditação. Muito frequentemente, isso ocorreu comigo várias vezes, quando você vai fazer um trabalho, um espírito se aproxima de você e ele coloca um dedo na sua mão, ou no seu braço, ou no seu pé, e você começa a vibrar. E aí, quando eu começo a vibrar, eu imediatamente, eu já me dou conta que está por iniciar um processo de saída do corpo. Às vezes eu estou achando que eu estou saindo do corpo, mas já ocorreu de que eu estar voltando. E aquela sensação que a gente tem às vezes, que a gente caiu de volta dentro do corpo, né? Levou. Isso aí é mais ou menos essa vibração que você está falando, só que em vez de na saída, seja na volta, na entrada, ou uma É, reentrada brusca, um acoplamento brusco no corpo? pode ser. Então vamos aproveitar e vamos colocar, porque como a gente está tentando deixar mais claro, então vamos fazer assim, o processo de saída, você havia perguntado se a gente era direcionado, se ia imediatamente, se demorava. Então, vamos só focar essa próxima explicação nessa trajetória, nessa dinâmica. Sim. Isso é importante, inclusive para os nossos internautas que estiverem vendo e que quiserem também praticar isso, ou ter a consciência, já sai do corpo, todos nós saímos. O trabalho é ter é, é, consciência de que nós estamos saindo, certo? E Então, trazer alguma informação de volta, né? exatamente, trazer a informação de volta. Então, esse é o procedimento. Então, no caso da saída provocada por um espírito que ele vem te buscar para fazer algum trabalho. Então, ele pode, você começa a sentir a vibração. Então, toda vez que eu vou dormir, porque o momento mais propício de você iniciar a sua tentativa de sair do corpo é quando você vai dormir. E a gente dorme em ciclos. Então, tem o primeiro ciclo do sono, é aquele que chama do estado hipnagógico. É quando você vai se deitar depois dos seus afazeres e tal, você vai se deitar e você começa a relaxar. É um período curto no ciclo, mais ou menos 10, 15 minutos. E você, então, é aquele momento em que você começa a desligar-se do mundo material, a consciência, o seu espírito, e começa a ingressar na dimensão espiritual. Então, esse momento é propício. Então, o que eu faço? Eu deito relaxado e eu começo a ter sensações, sentir sensações no meu corpo. E às vezes eu sinto, dependendo nos casos que ocorreram, tipo assim, um dedo apertando
ou o meu braço. Uma vez eram 2 dedões, 2 polegares, em cada um da minha sola do pé, perto lá dos dedões. Então, o estado vibracional foi provocado e eu, a hora que estava naquele, você tem consciência, eu me levantei, eu sentei na cama, mas eu só sentei com a parte, o torso espiritual. Uhum. Porque aí foi uma situação que ocorreu no lançamento do meu primeiro livro, que estava me tirando o sono, eu estava muito decepcionado com o que ocorreu, nada muito demais. Mas aí a hora que eu me sento na cama, tinha lá ajoelhado no pé da cama, com os 2 dedões assim, um homem, ele aparentava meia idade, uma camisa branca, cabelos grisalhos. Os meus não estavam grisalhos ainda nessa época, muito. Aí ele olhou para mim e falou assim: Ademir, não se preocupe com isso. Isso não tem importância nenhuma. Aí ele tirou os dedões do minha sola, aí eu deitei de volta. Então ele provocou. Eu tive uma outra que eu acho que eu mencionei no congresso. Essa ocorreu quando eu estava escrevendo o meu livro em inglês, primeiro em inglês, sobre a experiência quase morte, chamado The End of Death. Esse está no meu site também, para quem lê inglês, está à venda no Amazon. Aí, e esse foi também para me ensinar. Então, são aprendizados. Aí eu estava dormindo, eu estava sozinho na cama, eu estava dormindo de bruço. E era, tipo assim, não me lembro, talvez meia-noite, 1h da manhã. Aí eu sinto uma presença, meio que em cima de mim. E, de repente, eu começo a sentir a vibração e eu sinto uma mão no meu cangote, igual você pega o seu gato para tirar ele de um lugar para o outro. Uma mão me pegou pelo cangote, assim, me puxou, foi puxando, mas devagar. Foi puxando para me ensinar, né? Uhum. E aí, eu, saindo do corpo, eu vi o desligamento. Então, eu via, aí já saindo, fios de luz, fios prateados, pura energia, conectando os 2 corpos. Até que ele me tirou completamente, aí me soltou e nós saímos, nós fomos num lugar, eu não me lembro onde. E alguns desses acontecimentos, eu os vejo, a gente vai conversando, às vezes verbalmente, eu cito isso no livro também, às vezes mentalmente, e a gente vai parar então em algum lugar. Muitas das trajetórias também, como você. Então, ok. Então, eu saí do corpo. Então, existem 2 maneiras. Essa provocada por um espírito e aquela que você sai espontaneamente. Então, essa, nesse caso, ela teve uma trajetória. E às vezes você cruza, você vê a cidade, você vê tudo. Eu tive uma fantástica, essa foi espontânea. Então, eu cito também no livro. Eu tive centenas dessas experiências nos últimos 25 anos. No livro novo, que chama Nights on the Other Side, Noites no Outro Lado, eu cito umas 20, mais ou menos. Aí, numa delas, eu sinto, eu estou saindo do meu corpo, em Miami, e eu saio da casa, eu saio tudo, e eu vou sobrevoando, e eu estou em uma distância que, embora esteja escuro, eu consigo ver o que é que tem embaixo. Então eu fiz, é como se fosse um drone. É como se eu fosse um drone. Eu fui vendo ilhas, eu fui ver o Termo da Flórida, entrei no Caribe, vou descendo pela América do Sul, vi o contorno no mapa do Brasil de cima para baixo. Vi tudo.
E eu conseguia identificar, eu conheço um pouco de geografia, eu estudo mapas por curiosidade, isso dizem que ajuda também a fortalecer os neurônios. Então, eu fui descendo e fui, era no Brasil, e eu não lembro exatamente onde fui. Aí, nós temos o retorno, tá? Nós temos o retorno do corpo físico. Você tem que ir, você vai voltar. Então, o retorno, ele é de duas maneiras. I can't, não. Probleminha técnico aqui. Tranquilo. Então, aí você tem o retorno. O retorno, às vezes, você nem se dá conta. De repente, você está de volta no seu corpo físico, certo? Às vezes, o retorno ele tem um processo de volta, que o processo pode ser fantástico. Eu tive um processo fantástico recentemente, quando eu estava para terminar esse novo livro. Foi no final de março. Então, eu estava em numa outra dimensão, no mundo espiritual, e eles tinham uma certa distância, porque eu consigo também julgar mais ou menos se você estava em outro planeta ou em outra dimensão, pela trajetória da volta. E nesse caso, eu voltei. Quando eu começo a descer a maior velocidade nos 25 anos de experiências que eu tive, descendo assim, verticalmente, numa velocidade fantástica. Eu completamente lúcido, mas eu atravessando dimensões espirituais. E eu sabia, eu via, eu já consigo distinguir. E eu sempre agradeço nessas situações. Eu agradeço a Deus pela experiência, eu glorifico pela grandiosidade da vida, dos mistérios da vida, etc. E aí eu vou descendo assim. Quando eu chego na crosta, então eu vou na vertical e começo a rodar, e eu vejo que eu estou sobrevoando uma parte rural. E eu estava em Nova Jersey, numa cidadezinha chamada Woodbridge, que eu estava visitando a minha filha. Então aí eu fui sobrevoando parecia uma fazendinha, tal. Passei numa casa, era madrugada, devia ser 3, 4 da manhã. Aí tinha até 2 perus saindo da casa, atravessando a ruazinha. Eu vi o peru aí, eu fui indo, aí eu vou e entro no meu corpo. Entendeu? Então, todo o processo consciente. Aí tem aqueles que você mencionou, da descida brusca. Você acha que você está sonhando, que você está caindo de um penhasco, por exemplo. E aí, de repente, você fala, eu estou caindo, você cai, porque tem uma mescla de coisa da mente e fora do corpo. Então, de repente, você está descendo, e você cai no seu corpo normalmente com o coração acelerado. Esse é um retorno brusco. Aí tem aquele retorno que ele é mais aterrorizador. Aquele que isso aconteceu comigo, mas não foi aterrorizador para mim, porque eu tinha estudado, eu já sabia como era, e eu sei que a chave é manter a calma. Então, você se aproxima do seu corpo físico. Ele pode ocorrer quando você está voltando de uma viagem astral, por exemplo, ou de que você saiu do corpo, você ficou aí perambulando, hanging out, literalmente, que você está aí pendurado, e aí você tenta voltar para o seu corpo. Então, você está lá, a sua consciência fora do corpo, você percebendo o seu corpo totalmente rígido, você entendendo essa conscientização, você está consciente que esse corpo é parte de você, você quer entrar e não consegue. É desesperador, você não consegue movimentar nada. E que a paralisia do sono ou catalepsia, e a pessoa se desespera. Então, não é, aí houve um não acoplamento no caso da sua consciência ou espírito, vamos dizer assim, com o corpo físico. Então, isso ocorre também normalmente. E essa é mais um indício que a gente
precisa ter, que é tipo uma lição de que você tem uma parte sua, ela é independente do seu corpo físico. Agora, a gente aprende no Espiritismo também, e não só no Espiritismo, não só. Em outras comunicações espíritas, de espírito, que nada tem a ver com o Espiritismo, não foi do Brasil, tem casos aqui de espíritos que falaram, médiuns americanos, a mesma coisa que a gente ouviu no Espiritismo o André Luiz falar, que vamos dizer que nessa circunstância, esse espírito tentando entrar nesse corpo, ele não vai conseguir porque esse corpo já morreu. O cordão de prata que ligava os dois corpos foram rompidos. Ele tem consciência pela proximidade que ele está com esse corpo, ele é capaz de sentir o que vai acontecer com o corpo. E ele pode sentir até durante o processo de decomposição desse corpo, aqueles vermes que estão no corpo, porque o nosso corpo ele é um universo para organismos. Então, esses vermes que eles se proliferam quando o corpo morre, eles estão dentro de nós, dentro de nosso corpo. Eles fazem parte da nossa constituição física. E a gente, muitas pessoas, eles se apavoram do tanto de bactérias que tem ao nosso redor. Lavar as mãos 10 vezes por dia. Tinha uma novela no Brasil, na época, acho que era do Paulo Gracindo, que era o Juvelino Sabonete. Ele era um gangster. Ele vivia lavando as mãos porque ele tinha pavor de germes. E nós temos mais germes, mais bactérias em nosso corpo do que é ao nosso redor. Quadrilhões. Então, a gente é um universo. E o espírito, nessa condição, ele pode sentir essa decomposição. Por isso que nosso processo também de aprendizado na vida é importante a gente não se ater muito às coisas físicas, ao corpo físico, e trabalhar na nossa evolução espiritual mais que todo. Eu acho que aí deu mais ou menos uma dinâmica da coisa, né? Do processo de como sair, Sim, voltar, o sem que dúvida. acontece. E o durante você vai trabalhar, você vai aprender, ou não vai fazer nada, vai ficar penduradinho sobre o seu corpo físico no seu quarto, sem sair em lugar nenhum, inconsciente. Não, sem dúvida. E isso que você falou agora é sobre os bichinhos, né, que o próprio corpo vão produzir, até mesmo a gente como espírito deve sentir uma coceirinha, deve incomodar, né? Então vai lembrar do que é. Agora, se escutou o Admir falando, vai saber mais, vai lembrar, fala, não, peraí, é normal, tranquilo. Eu só desencarnei, agora são esses bichinhos, mas tá tudo certo. O Mas bichinho olha é uma só, consciência em desenvolvimento também. isso, a gente vai deixar o bate-papo dos resgates e dos acessos que você teve a outros planetas para uma próxima conversa, que eu tenho certeza que o pessoal vai ficar com água na boca para saber. Mas antes da gente terminar o bate-papo de hoje, que a gente tem mais alguns minutinhos só, eu tenho 3 perguntas sobre isso aí que a gente acabou de conversar. Aí eu vou te fazer essas 3 perguntas e você me diz. Vou na ordem, então. Quando você foi retirado do corpo por essa outra consciência, que você viu os fios todos conectados nos teus 2 corpos, né? Você sentiu ou percebeu que esses fios estavam conectados aos chakras, aos múltiplos diferentes chakras diferentes? Ou você sentiu qual era a tua percepção do que estava conectando esses múltiplos fios, já que não era só o cordão de prata? Em tudo. Em tudo. Uhum. Puxou, é assim, como se você estivesse desgrudando o quebra-queixo, né? Um chiclete do chão, O chiclete do chão. Ele vem assim, todos. Mas aí, à medida que ele vai subindo, então vai ficando só o chakra, que é a parte do coronário, né? Ele está aqui atrás. Então, e aí depende da distância, então ele fica mais grosso quanto mais próximo. Então, por exemplo, quando ele está bem próximo, ele fica igual a espessura de um cordão umbilical de um feto, por exemplo. E aí, à medida que ele vai se distanciando, ele fica aquela linha. E o nosso apelido fora do corpo
Isso foi de uma que eu te falei, que eu entrei nessa dimensão, nesse lugar, era um outro lugar, era tipo assim uma sala, era algo parecia um lugar meio que administrativo e era americano. Então o homem que me recebeu, ele me viu, tal, eu fui falar com ele, tinha uma tarefa que ele me deu para eu fazer, e aí de repente ele vira e ele chama uma pessoa que estava em outro lugar, fulano, eu esqueci o nome dela, vem aqui ver uma coisa. Provavelmente ela não tinha visto ainda. Aí ela veio, era uma mulher de cor, também de meia idade, muito sorridente, muito simpática. Ela olhou e falou: "É Spider, Chamou de aranha? uma aranha". Eu falei: "Aranha". Depois eu conectei. Por que a aranha? Porque eu estou pendurado em algum lugar por um fio de seda, um fio como se fosse de uma aranha. E ela, Ah, it's a spider. então é assim que eles chamam os que estão encarnados desdobrados. Spider, pelo menos aí nessa pessoa, e eu cito É, alguma coisa. Eu achei pelo, fantástico. pelo menos nessa região administrativa é assim que eles E se que chama, reportam. mas até tá bom, né? Ser Spider, eu chamaria também, porque faz sentido. Então, É, como você falou do chakras, permanece esse, que ele só vai se romper quando o corpo físico perder toda a sua vitalidade por ocasião da morte física. legal, legal. E a outra pergunta que eu tenho aqui, dá para juntar as duas em uma só. O que que você atribui a essa entrada brusca no corpo e a paralisia do sono? Ao que você atribui? É alguma coisa física? É alguma coisa mental? É alguma coisa de que os chakras não estão alinhados? Que a consciência trabalhou de uma outra forma? O que que você atribui É, essa entrada brusca e a paralisia? a paralisia ela tem até um termo no linguajar do fora do corpo, né, da experiência fora do corpo, no linguajar de estudo Uhum. da experiência fora do corpo. Ele não está, a consciência ou o espírito, ou pelo menos essa porção que deixou o corpo físico, ela não está coincidida exatamente. Uma das experiências que eu tive com a paralisia, e eu estava sobre o corpo, e eu sentia exatamente como as pessoas sentem. E eu sabia, então eu estava calmo, e eu sabia, eu tinha essa a concepção desse não coincidência. Então eu pensei, não está coincidido. Aí o que, que eu fiz? Dei aquele jeitinho brasileiro, né? Uma reboladinha aqui, uma reboladinha aí eu encaixei e entrei e está tudo certo. Entendi. Então pode dizer que você estava mal estacionado, então, Mas não estava estava. mal estacionado, exatamente. Então, uma outra coisa que você pode fazer é sempre manter a calma e você tentar mexer, nem que for o mindinho, o dedinho assim, ou tentar qualquer movimento, por menor que seja, até tentar um piscar de olhos, nem que você não consiga piscar o olho, mas só qualquer movimentozinho mínimo que seja, vai coincidir, porque vai ter como se fosse o corpo físico chamando de volta ou puxando de volta o seu sistema operacional, que eu gosto de chamar. É, o software, né? Tentando encaixar no hardware. Só, exatamente. E quanto à descida brusca, é, eu não sei exatamente como ocorre, porque ela tem essa brusca de duas maneiras, até uma brusca meio consciente e uma brusca meio inconsciente. Então, uma das experiências que eu tive, essa foi fantástica, porque na volta eu consegui até ver a trajetória, foi perto da minha casa, que eu fiz e que eu estava vendo, olhando para baixo. Aí, de repente, eu estou indo, mas eu estou numa velocidade e eu estou indo contra uma parede na casa que eu vi, era a minha casa. E eu dormia no segundo andar, tinha dois andares, eu dormia no segundo, eu estou indo na direção, e eu estou indo e eu não consigo parar, e for na parede na minha cara, igual esse filme tinha aquele dos cartoons lá, É tinha o Papaléguas. É do o Papaléguas Papaléguas, bate na parede. É. rapaz, eu bato na parede, mas só que não tem parede, não tem, É. E aí acordou. era, é, aí eu desperto no meu corpo,
mas não foi brusco. Embora eu estava consciente do que estava acontecendo, aquela entrada, por alguma razão, ela não foi brusca, porque eu simplesmente despertei. Então, provavelmente é uma trajetória, talvez uma carga energética que é maior que tem naquele caso no corpo espiritual, no momento que você está voltando, e ele dá essa parte brusca, e ocorre mesmo, que já aconteceu comigo, de você acordar, por exemplo, com o coração acelerado por isso, mas eu não sei te dizer exatamente qual a razão, mas uma ideia de talvez uma carga energética da parte espiritual seria uma das possibilidades. Faz muito sentido, sim. Então, quanto à paralisia do sono, a maioria das pessoas que têm essas experiências, elas se desesperam porque estão perdendo o controle, não conseguem mexer nada, fazer nada, e tentam gritar, ninguém escuta. Não dá, a voz não sai. Então é manter a calma e tentar mexer um pedacinho que seja, né? Exatamente. E, Ou tentar até saltar, porque se você não está conseguindo voar, saltar e produzir uma saída do corpo. sim, que aí você dá faz como uma mola de volta, né? E você Exato, volta para o astral em vez de tentar reacoplar. exatamente. Essa eu não tinha pensado, mas faz É, sentido. é uma possibilidade. E da entrada brusca, isso que você contou, acho que muitas pessoas já tiveram um sonho que iam ter, por exemplo, como um impacto, né, que nem você contou. E eu penso que possa ter também uma outra situação aonde você está prestes a, digamos, cometer um erro ou tomar uma decisão errônea em algum momento, e aí algum mentor ou a tua própria consciência vai lá e corte o fio do filme que você está vivendo ali para você voltar e não tomar aquela atitude, né? Ah, Sim, sim, isso é muito importante. Isso é bem possível mesmo. é. Então é muito interessante. Olha, eu gostei muito do bate-papo. Eu tenho certeza que o pessoal que está assistindo a gente vai ter muito interesse em escutar mais sobre os resgates, sobre os outros planetas, sobre outras coisas que você anda fazendo do lado de lá e as suas histórias. Então, para mais informações, vão lá no site do admirserrano.com ou no Instagram dele também, no @admirserrano, para ver as postagens, ver as palestras que ele tem no site também. E se vocês quiserem aqui uma versão número 2 aqui do nosso bate-papo, para a gente poder falar dos planetas e dos resgates, deixa um comentário para a gente, bota um like aí se vocês gostaram do bate-papo de hoje. E a gente vai ficando por aqui, mas algum recadinho final antes da gente se despedir temporariamente, meu querido? Agradecer sempre. E o recadinho seria para nós, que é muito importante em nossa trajetória terrena, a gente viver com essa consciência da nossa imortalidade. E eu sei que muitos, talvez internautas ou que possa estar nos ouvindo, têm essa grande dúvida que pode ser, ou até alguns deles falar isso aí tudo balela. Então, o que eu diria, sobretudo aqueles que os céticos, é abrir um pouco a mente e buscar informações que tem muito, em vez de negar assim já de imediato. Porque uma coisa que eu descobri trabalhando com pacientes terminais é que ateus e céticos prestes a passar por outro lado, mudam de ideia. Porque eles vão, e é irônico, porque muitos vão descobrir a sua imortalidade quando não acreditava, justamente no momento da passagem, no momento derradeiro. Isso é bom, porque dá até menos trabalho para nós aranhas do outro lado, porque de repente nós vamos ter que estar lá do outro lado falando para o sujeito: olha, como disse a Dorothy para o Totó, né? Nós não estamos mais no Kansas. Nós não estamos mais no Kansas, Totó. Agora nós estamos aqui no outro lado da vida. Então, pense nessa possibilidade, porque eu não acredito
que nós somos seres imortais. Eu tenho certeza, eu passei da fase de acreditar com a minha vivência no outro lado da vida, que essa é a nossa realidade. Então, esse é o meu. E trabalhe sempre para o seu melhoramento espiritual, moral, intelectual. E o restante é curtir esta vida, fazendo o bem, amando muito, nessa experiência grandiosa que é essa aventura que a gente chama de vida, que nunca cessa. A gente só muda modos de vida, né? Aqui nós estamos vivendo a vida física, momentaneamente. Quando a gente terminar, nós continuaremos vivendo em uma outra realidade, não física, mas grandiosa, mais grandiosa, com muito mais possibilidade do que esta. Então, esse é o meu recadinho. E estejam todos em paz e todos com muitas bênçãos de tudo. E sejam gratos pelas bênçãos que nós recebemos todos os dias e que nem sempre damos o valor devido. Muita paz a todos. Muito obrigado, viu, Edmir? A gente fica bem feliz de você passar esse tempo com a gente aqui, ajudando a abrir algumas mentes, né, que vão estar assistindo esse conteúdo aí. E como você falou, a gente tem que se dar a oportunidade. Não é porque a gente não consegue, às vezes, palpar algumas realidades ou a gente não consegue compreender certas coisas que elas não existam. Então, a gente só sabe o que a gente aprendeu até agora. A gente não sabe o que a gente não sabe, o que é infinitamente maior do que o que a gente conheceu até hoje. Então, fica o meu agradecimento aqui em nome do Desperta Cash. Um beijo no seu coração. Obrigado novamente por estar aqui com a gente. Pessoal que assistiu a gente até agora aí, um abraço. Até a próxima. Fiquem bem. Obrigado. Tchau, pessoal.